Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Adriano da Igreja Satânica dos Cinco Elementos e hoje, depois de bastante tempo em um hiato que pareceu durar para sempre, estamos de volta para falar sobre um outro assunto polêmico que, nossa, eu só sei trazer assunto polêmico para cá, não é? Vamos falar sobre elitismo. Mas que assunto bem esquisito, para dizer o mínimo, para se trazer para um dia de Natal, na verdade. É verdade, esse vídeo está sendo postado no Natal, então que tal vocês me darem um presente, verem os links na descrição, curtir a página do Facebook da Satanismo e Letras, verem os perfis da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, os meus perfis, eu também sou produtor musical. Em breve vamos estar soltando uma trilha sonora nova para esse canal aqui, porque já está cansativo os vídeos em silêncio e só minha voz. Como se minha voz fosse silêncio. Mas enfim, vocês entenderam. Verifiquem os links na descrição, todos são bastante importantes. Temos muitos planos bons para 2026. Então é isso. E já deixando a prévia aqui, aproveitem bastante esse solstício novo. Agora vamos lá, vamos falar sobre elitismo. Primeiramente, esse é um assunto que corre bastante no meio ocultista e satanista, mas eu vou abordar aqui dois tipos de elitismo, porque senão eu sei que vai ter gente me tacando pedra aqui em algum momento. Eu vou primeiro falar daquele que é mais suave, do que eu não tenho uma revolta necessariamente, mas na verdade eu tenho um certo apoio a ele, que é justamente a questão do elitismo no sentido de o satanista ele é superior por natureza a outras pessoas que se recusam a pensar. E isso eu mesmo já falei aqui, que eu não estou no mesmo nível de um crente da Universal que se recusa a pensar e coisa e tal. Então, esse sentido do elitismo, de sermos uma elite pensante, esse não é o problema. Eu acho que existe um conceito, principalmente dentro do satanismo tradicional, que é muito dito que se você tirar o elitismo, perde o sentido. Todo o satanismo perde sentido. Mas eu não vou conseguir me aprofundar tanto nesse conceito aqui. O que eu sei, mais ou menos, e posso afirmar, é que se trata mais ou menos dessa questão. Quando você está cultuando Satã, quando você está aproximando-se de demônios e etc., você está se aproximando de sua própria sombra, está se aproximando cada vez mais de quem você é. E isso, querendo ou não, te torna melhor do que muitas pessoas que fogem de si mesmos, de muitas pessoas por aí que negam a própria natureza, que buscam sempre um colo para se refugiar, que sempre buscam um conselho de uma pessoa que acredita que se entende mais da vida, quando na verdade pode estar tão perdida quanto essa pessoa. Então, nesse sentido, eu entendo você se achar melhor, você se considerar melhor do que os outros, apesar de que isso não implica em desrespeito. Claro que não. Você também precisa ser humilde. E a humildade consiste não em você achar que é menos ou mais do que ninguém, a mesma coisa de achar que o outro é menos ou mais que você, mas sim você reconhecer que com o esforço necessário, qualquer pessoa pode chegar aonde você chegou. Esse é o grande quê da humildade, que é justamente o que a gente precisa ter, sem abandonar necessariamente aquele sentimento de superioridade, vamos dizer assim. Então, nessa questão desse elitismo, é compreensível, é bastante compreensível quem defenda isso. De novo, existem conceitos muito mais elaborados dentro de literaturas e dentro das tradições que eu aqui posso nem saber o que estou falando. Pelo menos dentro dessas coisas. Por isso que eu não vou tanto me atrever a falar dessa questão. O que eu sim estou há meses pensando em fazer este vídeo em específico para criticar a questão do elitismo não está nem dentro do satanismo como um todo, mas está dentro do ocultismo, na verdade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que principalmente os magos por aí de internet, eles têm aflorado um preconceito gigante em mim que eu detesto alimentar. Eu detesto alimentar porque eu não gosto de preconceitos. Eu não gosto de justamente alimentar essas coisas sem conhecer a pessoa a qual eu estou me envolvendo. Só porque essa pessoa, de repente, sei lá, segue uma linha de umbanda, eu vou começar a achar que ela é umbranca, né? Que ela vai ser preconceituosa, que ela vai ter umas linhas de pensamento totalmente cristianizadas e por aí vai. Acontece, quase sempre. Mas é um preconceito, não deixa de ser. Um conceito estabelecido com uma pré-ideia, uma pré-concepção. É isso que é. E aí é que tá. Magos têm me despertado esse preconceito devido à prepotência deles. É o seguinte, sendo mais específico, eu inclusive meses atrás, esse ano ainda, fiz um post no meu Instagram, um carrosselzinho, que era bruxaria versus mágica. E nisso eu abordei, nesse carrossel, eu abordei a ideia de que muitos magos
pisam, sapateiam e menosprezam a bruxaria. Não só a bruxaria, mas a feitiçaria ancestral da Terra. Muitos magos que acreditam que só podem fazer magia se tiver uma bola de cristal das mais caras possíveis, se tiver toda a vestimenta correta, se tiver materiais que vieram do além, do estrangeiro, que vieram diretamente de África ou da Europa ou da Ásia, simplesmente menosprezar e descartar completamente os fundamentos da Terra, da nossa Terra. Quer dizer, isso aqui que eu estou em mãos, que é um crânio de bode, junto numa madeira de pé de carambola. Isto aqui, para muitos magos, não tem força. O que tem força é se isso aqui fosse de ouro, se isto aqui fosse todo laminado, se fosse todo brilhoso, cheio de cristais, se custasse R$2.000 ou mais. É esse tipo de elitismo que eu falo, que é muita a galera que se diz da mágica, que diz que executa, que já passou por 800 escolas iniciáticas e que já passou por diversas tradições, que tem uma biblioteca cheia de livros, dos mais caros possíveis, tem um monte de materiais extremamente caros, e é por isso que esse mago tem mais força do que o interiorano, o feiticeiro dos interiores do estado, do sertão, do agreste, que com uma cachimbada consegue levantar ou derrubar alguém. Gente, isso é o elitismo que não presta. É justamente você estar criticando toda uma tradição, toda uma metodologia diferente da sua, porque ela é mais barata, por assim dizer. Justamente, cara, a bruxaria, que eu nunca me disse um mago. Há tempos atrás, eu até me dizia, não, eu quero ser um mago, mas hoje em dia não. Hoje eu sou um bruxo, eu não nego isso. E a bruxaria, ela é visceral, ela é uma forma de vida. É a natureza. Isto aqui, esta madeira veio diretamente do quintal da minha casa. Muitas dessas coisas no altar foram compradas por mim, mas tem outras que foram feitas por mim. Claro, compradas porque eu não sou nenhum artesão, senão eu poderia ter feito. Inclusive o meu colete, isso aqui foi colado por mim. No caso, não por mim literalmente, mas por um amigo meu que eu comprei separado e fui atrás dele para que ele pudesse fazer. Bom, aquela coisa, eu terceirizo o que eu não sei fazer. Mas, ainda assim, o dinheiro é uma força de poder. O dinheiro é uma vivência, vamos dizer, uma energia viva na qual você está empregando em cada coisa que você faz. Desde qualquer coisa que eu possa utilizar, tudo que eu possa comprar, tudo que eu só tenha isso para fazer, ou coisa assim, tudo isso tem poder, tudo isso vibra de uma forma diferente. Infelizmente, o que eu mais vejo são magos menosprezando outros magos também, menosprezando bruxos, menosprezando feiticeiros, menosprezando outras tradições nacionais, como por exemplo a Jurema Sagrada, como por exemplo a própria força da Umbanda ou da Quimbanda, toda vez afirmando que, porque isso é recente, isso em África é diferente. Gente, a gente não está em África, a gente está no Brasil. E a feitiçaria brasileira, ela tem seu quê de diferença, mas ela tem muita força. Justamente porque o Brasil é uma terra de miscigenação. Todos os povos, vamos dizer, do planeta Terra estão aqui. A África é muito mais centrada, aquele povo negro e tal. Os asiáticos também, os europeus, os americanos, mas no Brasil tem de tudo, gente. No Brasil tem desde magos goetas tradicionais, a gente tem católicos, a gente tem evangélicos, a gente tem quimbandeiros, a gente tem voodoo, a gente tem candomblé e temos religiões originadas daqui, nós temos. Então, cara, só parem de fazer isso, de pisotearem as tradições locais como se elas não fossem nada, porque elas são muito recentes, porque elas são passadas verbalmente do mais velho pro mais novo. Vocês magos que têm esse pensamento elitista, vocês estão se baseando em grimórios que têm mais de 100 anos, que têm 200 anos e que foi escrito por uma pessoa. Ou seja, toda a tua tradição, tudo aquilo que você faz baseado nas experiências de 1, 2, 3, 10 pessoas apenas. E não numa linhagem que talvez descenda de 300 pessoas e que tem muito mais força, quiçá, do que realmente aquilo que você está fazendo. Porque eu não tenho nenhum problema contra você que executa sua magia cerimonial, que tem seus instrumentos caros, que quer investir, que quer fazer as coisas. Eu não tenho nada contra o que você faz no teu meio mágico. De verdade eu não tenho. O que eu tenho contra, sim, é você chegar e colocar a boca no trombone sempre querendo menosprezar as outras tradições, porque elas são mais baratas, porque elas são mais recentes, porque elas são menos luz. Porque, honestamente, até o satanismo é muito criticado por conta disso. E não é criticado pela questão de que, não dá certo, porque é uma coisa muito simples, porque não é esse o ponto. O satanismo ainda é muito criticado, tanto o satanismo quanto a demonolatria, porque ainda se carrega muito o estigma judaico-cristão da visão de demônios. O que mais eu vejo são magos tanto goetas, quanto magos salomônicos, quanto magos telemitas, quanto magos de tudo que é tipo, de outras tradições, até bruxinhos, wiccas, se brincar. O tempo todo, porque demônios são essas energias traiçoeiras, porque os daimons da Goetia não são confiáveis, porque os daimons da Goetia não são demônios são outra coisa. São sempre esses
esse papo para tentar suavizar e diluir as coisas. Como é que é aquele termo que eu já vi um dia? Polir, é isso, polir. É como eu também falei aqui em uns 2 vídeos já, sobre a questão do daimon ser demônio. Que daimon é simplesmente uma expressão polida do que é demônio. Porque afinal de contas, demônio traz esse estigma, né? Nossa, um demônio é uma coisa maligna, é uma coisa criada cristã. O daimon não, o daimon é outra coisa, mesmo que literalmente seja só uma tradução, um termo do outro. Aí se tem essa, porque o demônio é diferente, porque daimon é outra coisa. Por favor, gente, isso é a mesma coisa do elitismo que a gente vê em toda a sociedade, e até mesmo ativistas de grupo LGBT. Trans e travesti. Mulher trans, travesti. Mesma coisa. Yagi e vinhado é a mesma coisa. Não adianta se querer separar, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma definição para o mesmo tipo de ser. Então, demônio, daimon, mesma coisa. Não muda nada. É simplesmente querer elitizar e polir as coisas. Porque é impressionante, né? Falta coragem, parece, para admitir. Eu trabalho com demônios. Eu trabalho com esses seres que são antigas divindades, que são aliadas a Satanás, mas eu também sei muito bem trabalhar com aquelas divindades aliadas a Jeová. Eu uso tudo, eu faço tudo, esse negócio, blá, 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 porque isso talvez fosse te fazer se passar por mais prepotente do que você poderia parecer se não falasse essas coisas. Porque na verdade eu acho que muitos dos problemas que eu tenho com os magos atuais são isso. É a prepotência. Eles acham que podem fazer tudo. O mundo se curva aos meus pés. Eu controlo demônios, eu controlo entidades que têm milênios de anos. O que Exu Pombagira, o que? É tudo invenção mental. Corporação sem espírito, porque aqui o que vale é o poder da mente, é isso aí. Tudo é mental. Magos ateus. É sempre uma coisa que me surpreende a cada dia que passa. Tudo isso é cria do elitismo. É sempre você querer ser acima dos outros. É a desumildade, é a pedância, é a prepotência que está infestando o ocultismo. E eu falo que eu não quero ter esse preconceito por magos, porque realmente eu conheço vários magos. Não assim, pessoalmente, mas de internet. Eu tenho muitos que eu respeito. Muitos magos que eu respeito muito que não têm esses traços que eu tô falando aqui. E eu não queria estar por aí falando, porque mago é tudo prepotente, porque mago é tudo isso, mago é tudo aquilo. Porque também não quero que saiam por aí falando que todo bruxo é meio alternativo, é meio esquizo, é meio queer, essas coisas. Apesar de eu ser um monte de... Apesar de eu me encaixar em vários desses estereótipos, mas eu não quero que resumam a bruxaria a mim, entende? Eu sou um bruxo satânico, mas existe a bruxaria verde, existe a bruxaria natural, a bruxaria wicca, a bruxaria catina, até mesmo a bruxaria de macumba existe também. Eu sou apenas um bruxo satânico demonólatra. É isso que eu trago pra mim. Apesar de eu trazer Exu e Pombagira pra minha vida hoje em dia, mas isso é muito recente ainda. Eu não me digo um quimbandeiro por conta disso não. Apenas bruxo. É isso. Até porque, quiçá, eu acho que a temática de Exu e Pombagira renderia um vídeo à parte. Mas isso daí, vamos deixar para 2026, porque 2026 promete muita coisa. Então é isso, meus caros. Caso tenham gostado, vocês podem comentar o que vocês acham aí. De novo, sigam os perfis da coisa. Esse assunto de elitismo eu já abordei antes, e quiçá eu vá trazer ele aqui algumas outras vezes, porque é algo que me repudia bastante e que eu acho muito chato. Nenhum mago é melhor do que outro porque tem materiais mais caros. Nenhum mago é melhor do que outro porque ele tem um repertório de livros maior. O que vai dizer a sua eficácia são teus resultados. Ponto final. E o quanto você é uma pessoa agradável para aquelas pessoas ao seu redor também. Porque não adianta você não ser pedante, vamos dizer assim, mas ser um arrogante de marca maior que acha que não tem nada a aprender com os outros, que você já sabe de tudo. Mestres estão sempre aprendendo, de qualquer forma. Então, por hora, é isso. Aproveitem o Natal, né? Comam bastante. Estejam em família. Aproveitem o solstício, já que a data é pagã nossa. E que Satã abençoe a todos. Até o próximo vídeo.